Desde o começo, através desta jornada, homens e mulheres caminhando, patriarcas, reis, juízes, profetas, os nossos irmãos da igreja primitiva, sempre que Deus, Ele deseja promover um grande avivamento, Ele leva um povo a se arrepender, e Ele leva um povo a orar. Quando Deus Ele fala com Jeremias, quando Deus Ele deseja romper algo sobre a sua igreja, quando Deus deseja romper os céus e derramar abundantes chuvas sobre o seu povo, Ele leva um povo à urgência da oração, Ele leva um povo à urgência da busca do secreto. Queridos, nós fomos feitos para o secreto, nós fomos feitos para um estilo de vida de jardim. No começo de tudo, o homem e a mulher, Adão e Eva, a primeira família, eles tinham uma comunhão muito íntima com Deus. Deus participava de todos os momentos da vida do homem e da mulher, desde se relacionar, se comunicar, plantar e colher, vamos colocar de uma maneira poética, tudo isso estava cheio de Deus, estava impregnado de Deus. Havia beleza, virtude e poder de Deus nas atitudes consideradas por nós hoje mais simples, porque Deus nos fez para isso, para a sua glória, para ter a nossa vida impregnada de Deus, impregnada do seu poder, impregnada da sua virtude. Embora a queda tenha afetado a estrutura do ser humano, a sua imagem ficou severamente comprometida, nós sabemos que na cruz do Calvário, Jesus nos restaurou, Jesus Cristo nos comprou, nos lavou e deu-nos o direito de sermos chamados filhos de Deus, a saber, aqueles que creem em Cristo Jesus. Irmãos, nós estamos vivendo os últimos dias da igreja de Cristo Jesus nessa terra. Sempre, todos os cristãos enfrentaram oposições, lutas e batalhas. Sempre, homens e mulheres de Deus enfrentaram lutas difíceis para o seu tempo. Às vezes nós temos a tendência de olhar para o passado e achar que aqueles homens, eles foram privilegiados por viver naquela época. Eles também passaram por provações. O apóstolo Pedro escreve isso, ele diz: estas aflições também se cumprem entre outros irmãos, em outras comunidades. Então, queridos, a igreja de Cristo Jesus, ela sempre passou por provações, mas uma grande verdade é que as portas do inferno, elas não prevalecem contra a igreja de Cristo Jesus, e que independentemente da oposição, independentemente da luta, da provação, da tribulação, a igreja de Cristo Jesus, ela cresce, ela avança, ela prossegue. Lembre-se dos nossos irmãos ali, os mártires do Coliseu, quando regaram as areias ali, daquele anfiteatro romano com seu sangue. Quanto mais o sangue manchava as areias de Roma, mais a igreja de Cristo Jesus ela crescia, mais a igreja de Cristo Jesus ela avançava. E queridos, nós só temos uma vida para queimar na presença do Senhor Jesus. Nós só temos essa vida, e uma vida, diga-se de passagem, muito rápida. Há uns dias atrás, na nossa memória ainda está a lembrança muito fresca de quando éramos crianças, de quando estávamos indo para a escola pela primeira vez, a alegria de comprarmos, os nossos primeiros materiais para aqueles que tinham assim esta alegria. Outros com os seus primeiros passos ali no seu primeiro emprego. As pessoas se lembram com alegria do casamento, do namoro, coisas que estão frescas na memória, mas que quando contabilizadas já fazem 20, 30, 50, 60 anos. O tempo passa rapidamente e nós só temos uma vida preciosa,
uma vida para derramar aos pés do Senhor Jesus. Queridos, que nós possamos derramar a nossa vida totalmente aos pés do Senhor, que nós possamos derramar a nossa vida integralmente na presença do Senhor Jesus, todas as nossas áreas, todas as esferas da nossa vida, desde as coisas do dia a dia, cotidianas, o nosso ambiente, a nossa casa, seja um ambiente onde o Espírito Santo de Deus tem prazer de estar lá. As nossas conversas sejam conversas que o Espírito Santo de Deus tem prazer de estar ali no nosso meio, ouvindo as nossas conversas, as nossas risadas, as nossas expressões de alegria, de lazer, de um bom humor, sejam temperadas e divertidas e dinâmicas como o Espírito Santo assim o é. Que a nossa vida seja cheia e impregnada desta presença. Sabe, enquanto eu estava adorando e louvando a Deus ali, eu orava intensamente ao Senhor Jesus e eu dizia: Deus, Senhor, ao longo da história, o Senhor privilegiou homens e mulheres com grandes e intensos avivamentos, homens e mulheres transformados, uma igreja rendida aos pés do Senhor. E essa é a vontade do Espírito Santo. Esse é o empenho do Espírito Santo. Ele se empenha todos os dias trabalhando para que a igreja esteja unida e para que a igreja dê certo, para que a igreja dê fruto nessa terra, para que você e a sua família sejam uma família verdadeiramente impregnada do poder do Espírito Santo de Deus. É do desejo do Espírito Santo de Deus que você seja cheio de virtude, que você seja cheio da unção, que você tenha uma vida para a glória de Deus. E eu orava e dizia ao Senhor: Deus, nós só temos esta vida para queimar. Dá-nos as chances, Senhor, nesta cidade, de fazer algo relevante para Ti, de fazermos algo, Senhor Jesus, relevante. Queridos, Deus ministrou ali no país de Gales um avivamento poderoso naquela época. Deus incendiou a rua Azusa com o poder do Espírito Santo, levantando homens e mulheres ali em oração. Deus levantou Esdras e Neemias num tempo onde as pessoas estavam desmotivadas e a fé estava tão enfraquecida, e Deus levantou aquele povo no intenso avivamento. A minha oração é, Filadélfia, que Deus te levante nesta cidade com poder e autoridade, com poder do Espírito Santo de Deus, que venhamos a nos despir de todas as nossas razões próprias, os nossos propósitos, as nossas picuinhas pessoais, e venhamos a olhar para os olhos de Cristo, que são como chama de fogo, e ao olharmos para esta face, venhamos a amá-lo de tal forma, ao nosso coração se derreter pela presença do Senhor, que nós venhamos a sentir o Espírito Santo de Deus gerando dentro de nós os desejos de Deus, os afetos do Pai, que venhamos a sentir dentro das nossas entranhas, porque esta é a palavra que é usada nas Escrituras, entranháveis afetos, que venhamos a sentir dentro das nossas entranhas o Espírito gerando em nós o estilo de vida que o Pai deseja que nós venhamos a viver nessa terra. Não a nós, Senhor, somente a Ti. Nós não queremos fama, nós não queremos os aplausos desse mundo, eles são nada comparado à presença do Senhor Jesus. Não existe dinheiro e salário, fama, riquezas que possa se comparar à presença do Senhor Jesus. Não existe ibope, não existe seguidores o bastante na internet que se compare à amizade e o ombro amigo do Senhor, o nosso Deus. Queridos, podemos encher esta igreja com 2.000 pessoas, mas se o Espírito Santo de Deus não ocupar uma cadeira desta casa, então nós não teremos nada. Poderemos encher e construir um templo para 3.000 pessoas nesta cidade, mas se um desses 3.000 lugares não forem reservados, uma dessas 3.000 cadeiras não forem reservadas para o trono de glória do Espírito Santo de Deus, e ele ficar do outro lado, assentado do outro lado da rua sem poder entrar, de nada adiantará o nosso esforço. Nós só temos uma vida para queimar, e o propósito, o sonho do Espírito Santo de Deus para essa terra, o programa do Espírito de Deus, o propósito do Espírito Santo de Deus é que mais e mais vidas saibam, conheçam que são filhos de Deus,
venham, sejam transformados e vivam uma vida de paz, uma vida autêntica, uma vida cheia da unção e do poder do Espírito Santo de Deus. Tome posse desta palavra, sabe, tenha consciência de família. Deus liberou para nós uma palavra, Deus tem dado uma palavra, preste bastante atenção. Eu quero falar muito com você hoje, neste culto, sobre isso, sobre ouvir a voz de Deus para esse tempo. Quantos de nós estamos amortecidos e perdidos nas lembranças do passado? No passado Deus fez isso, no passado Deus fez aquilo, naquela época era tão bom, na minha época era assim, na época de tal pessoa era assim. E existe um saudosismo, uma nostalgia em relação às coisas que se foram. E muitas das vezes, o fato de nós ficarmos apegados à voz de Deus e aquilo que Ele falou lá no passado, tem servido de bloqueio, para que nós venhamos a ouvir o que Deus está falando hoje para nós, como instrução, para que nós venhamos a avançar. Foi assim com Moisés. Ele foi impedido de entrar na terra prometida, porque se apegou à voz e à instrução para o passado e não para o presente. E nós precisamos ouvir a voz de Deus. Deus disse a esta igreja, Deus disse a esta comunidade em Alfenas, Filadélfia: eu estou te dando as portas da cidade de Alfenas. E as portas da cidade de Alfenas, ela fala de autoridade, queridos. Autoridade, porque a porta de uma cidade é o lugar de decisões, é o lugar de ligar e desligar, é o lugar onde uma autoridade, nos tempos bíblicos, ela se assentava para dar uma palavra a favor ou contra. Então Deus tem dado essa cidade nas tuas mãos. Não é tempo mais de recuar, não é tempo mais de voltar atrás, não é tempo de nós ficarmos preocupados, é tempo de nós, como aquelas virgens prudentes, nos aprontarmos e nos levantarmos para aguardar o noivo. Não há tempo mais de questionar a nossa identidade, de dizer assim: será que o Senhor me chamou? Será que Deus tem algo para a minha vida? Será que sou realmente filho? Será que sou realmente perdoado? Queridos, assuma o teu lugar na mesa. Você é filho de Deus, você é filho de Deus, tenha consciência disso, tenha consciência do perdão que repousa sobre a tua vida, e avance, porque já é a última hora, é chegada a última hora, não há mais tempo para titubear em duas posições diferentes. É tempo de nós nos posicionarmos em autoridade, como filhos que nós somos nesta terra, e o Senhor Deus, Ele vai te impulsionar. Eu sei que você tem sentido isso, e eu quero que você saiba que isso é a mão do Espírito Santo de Deus, porque muitas das vezes você fica, talvez, perturbado, achando que é coisa da tua cabeça. Às vezes você fica perturbado achando que é, talvez, imaginação sua. Às vezes você fica achando até que está pensando ouvir coisas. O Espírito Santo de Deus está te impulsionando. O Espírito Santo de Deus está te empurrando para uma grande missão. O Espírito Santo de Deus está te empurrando. O Espírito Santo de Deus está roubando o teu sono nas madrugadas para você buscá-lo. O Espírito Santo de Deus está te impulsionando lá no teu trabalho, a falar com vidas, a orar por pessoas. O Espírito Santo de Deus tem te dado autoridade lá dentro do teu trabalho para você curar e expelir demônios. O Espírito Santo de Deus tem queimado o teu coração por missões. O Espírito de Deus tem queimado o teu coração pela oração. O Espírito de Deus está queimando o teu coração para que você venha servir na presença do Senhor. Isso é a obra de Deus, isso é a obra do Espírito Santo. Águia, o Espírito está te empurrando do ninho. O Espírito Santo de Deus está te empurrando para você voar, voos altos, porque Ele quer te colocar nesta cidade em lugares de autoridade, em lugares de influência estratégica, para ligar e desligar no nome do Senhor Jesus, para abrir portas e fechar portas, usando as credenciais do reino de Deus. Aleluias. Se posicione, não tenha medo, não fique tímida, igreja, simplesmente ponha os pés na estrada. Saiba que o Senhor Jesus é contigo. Ouça a palavra de Deus. Tenha cuidado de fazer tudo conforme o livro da lei do Senhor. Incline os teus ouvidos às palavras do Senhor, o teu Deus, e você prosperará, e você avançará. Você vai possuir, você vai desfrutar
e você terá para repartir a tua esquerda e a tua direita, porque a bênção de Deus para a tua vida não diz respeito somente à tua casa, mas a bênção de Deus diz respeito à tua família, a esta cidade e a toda uma geração que depende da tua vida. Amém, queridos?